Você é capaz de controlar as suas próprias emoções? Como você lida com as frustrações, fracasso ou situações difíceis? Você se responsabiliza por seus próprios erros ou terceiriza a culpa? Veja neste vídeo os 4 principais indicadores de uma maturidade emocional e como podemos fazer para desenvolvê-los. A maturidade emocional está ligada a vários fatores sociais, psíquicos e comportamentais. Devemos ter cuidado ao transitar no entendimento de o que é a maturidade emocional na prática, pois muitas vezes podemos ligá-la à idealização de um ser humano que dificilmente existirá, ou então comprometer esta ideia de maturidade a valores e determinadas visões de mundo que acabará não se aplicando a tantas pessoas em suas realidades. Se pensarmos que se tornar maduro emocionalmente está relacionado à capacidade de cada um de lidar com as suas próprias emoções, podemos associar a maturidade emocional com o autoconhecimento. O processo de se autoconhecer é um caminho que percorremos por toda a nossa vida, então podemos classificar a maturidade emocional como um percurso dentro deste longo caminho chamado autoconhecimento. Veja agora os 4 principais indicadores ligados à maturidade emocional e como trazê-los para a nossa vida. Saber lidar com frustrações e com o fracasso. Todos nós queremos sempre obter sucesso em tudo o que buscamos. A sociedade nos faz entender que devemos buscar o constante sucesso e cada vez mais a cada dia. A busca e conquista do sucesso incessante pode nos tornar vaidosos de uma forma cega, e a acomodação do fracasso pode nos tornar pessoas com baixa autoestima e desanimadas. Pense na frustração e no fracasso como conselheiros. Imagine como eles podem te ensinar e trazer noções que você não teve anteriormente. São as experiências de derrota e fracasso que irão te ajudar a desenvolver a sua resiliência e também a ter aprendizados que não poderiam ser obtidos através de caminhos vitoriosos e de sucesso. Empatia. Não podemos pensar como meros observadores de nós mesmos ou da vida ao nosso redor. Devemos ter a compreensão de que a realidade de cada pessoa é vista de formas diferentes. Realizar o exercício de se colocar no lugar do outro, através da sua imaginação, trará a você uma tomada de perspectiva mais ampla. Irá te ajudar a desenvolver o seu senso analítico e também a não ser um julgador cego. Autocontrole. O autocontrole faz parte do autogerenciamento. É ele quem nos ensina a não ceder a instintos e impulsos de maneira automática ou irracional. Ter autocontrole é utilizar-se da inteligência emocional que devemos ter para manter o equilíbrio da balança entre razão e emoção. Devemos estimular constantemente o nosso gerenciamento pessoal e nossas resoluções internas para que possamos ter um controle mais efetivo de nós mesmos. Se pergunte, quais gatilhos ativam experiências desagradáveis para você e quais ações você poderia tomar para ter respostas que condizem com o seu objetivo. No exemplo de um fumante que quer parar de fumar, os gatilhos poderiam ser o estresse diário e a ansiedade. A ação que condiz com o objetivo de parar de fumar poderia ser a realização de exercícios físicos. Autorresponsabilidade. Ter responsabilidade consigo mesmo é admitir atitudes e ações. É saber reconhecer erros referentes à sua própria conduta de forma que não se terceirize a responsabilidade a fatores externos. Só é possível identificar erros e problemas se você possuir este indicador bem desenvolvido. Lembre-se que você é o responsável por seus próprios comportamentos e atos. Passe a avaliar suas atitudes e comportamentos em todos os ambientes que você frequenta. Tente verificar em qual ou quais situações você tem terceirizado a culpa. Desta forma, você irá exercitar a autoconsciência e irá desenvolver a sua autorresponsabilidade. Caso você não tenha um destes indicadores bem desenvolvidos, busque exercitá-los no seu dia a dia. A tarefa de se conhecer e desenvolver é árdua.
e deve ser constante. E se ainda assim for realmente difícil para você conseguir alcançar uma maturidade emocional, busque um bom psicanalista ou profissional da saúde mental para que você possa desenvolver estes aspectos em você mesmo através de terapias comportamentais e analíticas. Se você chegou até aqui, peço que curta este vídeo e se inscreva em nosso canal. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares para que eles possam também alcançar uma maturidade emocional na vida. Até a próxima!